tarde, estamos iniciando o nosso programa diretamente dos estúdios da TV+, sempre agradecendo sua audiência, toda segunda aqui no canal 27 ou pelo portal tvmaisabc.com.br, às 5h30 da tarde, ao vivo. Por aqui, música, beleza, saúde, comportamento e muito mais. O que causa a depressão? Não existe uma única causa que leve à depressão. Na verdade, a doença parece ser o resultado de uma combinação de fatores genéticos, bioquímicos e psicológicos. Pesquisas recentes indicam que as doenças depressivas são causadas pela desordem na bioquímica do cérebro. Exames neurológicos, como a ressonância magnética, têm demonstrado que o cérebro de pessoas com depressão é diferente do cérebro daqueles que não apresentam a doença. As áreas do cérebro responsáveis pela regulação do humor, pensamento, apetite e comportamento parecem não funcionar normalmente. Além disso, os neurotransmissores, produtos químicos que as células do cérebro usam para se comunicar, estão em desequilíbrio. Mas ainda assim, esses exames não revelam totalmente as causas da depressão. Alguns tipos de depressão tendem a ser comuns em uma mesma família, sugerindo uma relação genética. No entanto, a doença também pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar, o que comprova que não é determinada somente pelos fatores genéticos. A pesquisa genética indica que o risco de desenvolver depressão é o resultado da influência de alguns genes que atuam em conjunto com diversos fatores ambientais. Além disso, o trauma, a perda de um ente querido, uma relação difícil ou qualquer situação de estresse pode desencadear um episódio de depressão. A partir disso, episódios posteriores de depressão podem ocorrer sem que tenha havido um trauma evidente. A depressão, mesmo nos casos mais graves, é uma doença altamente tratável, tal como acontece com muitos transtornos. Quanto mais cedo se começar o tratamento, mais eficaz ele será. Para falar sobre esse tema, recebo a psicóloga Patrícia Buranello da Silva para nos ajudar a entender esse drama que passam milhares de pessoas. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Ernesto, e você? Tudo bem. Bom, vamos lá. É um mal da sociedade moderna, né? A depressão. Queria que você falasse um pouco, analisasse primeiro esse texto nosso, né, sobre essa questão da depressão. É isso mesmo? Não é uma questão genética? É um conjunto de fatores? O que se dá a depressão? Isso mesmo, né? Acho que você explanou bem já agora no início aí. É um conjunto de fatores, né? Não tem como a gente saber exatamente onde começa, né? De repente a gente perde um ente querido e aí isso vai, de alguma forma, nos deixar muito triste. Se essa tristeza não é elaborada emocionalmente, né, ela pode vir a se tornar uma melancolia, que é algo um pouco mais profundo que a tristeza, e daí uma depressão. Né? Então, assim, sempre é importante, se aquele sintoma persiste muito tempo, sempre é importante estar buscando a ajuda de um profissional para poder avaliar e diagnosticar melhor. Ou seja, a tristeza existe, né? Mas Sim. Ela, como diz o Frejá, quando você ficar triste, que seja por um dia, não um ano inteiro. Com certeza. Né? Mas a tristeza, partindo desse princípio, a tristeza existe, mas ela precisa ser acompanhada, porque não pode durar, né, muito tempo e nem se tornar melancolia, como você falou. Isso. Né? É isso. Então, um dos fatores é esse, a questão da tristeza, que pode também estar ligado com essa questão genética. Né, segundo, né, o que a gente andou lendo, também tem essa característica, né, um dos fatores é a genética também, não? Sim, para a depressão. Não só exclusivo ele, né? Sim, não é só a genética, né, existe aí um conjunto de situações que pode levar o indivíduo, né, a um processo depressivo, né, e a depressão também tem os estágios, né, então a gente começa muitas vezes com uma depressão leve, né, a depressão leve, às vezes ela dura muito tempo, né? E a pessoa às vezes não vai se dando conta de como essa depressão acontece, nada disso, tá? E tem, o que acontece na depressão leve é que às vezes a pessoa começa a se sentir angustiada, triste, né? Uma tristeza já mais profunda do que aquela que eu mencionei no início, e depois deixa de fazer algumas atividades corriqueiras em alguns momentos, em algumas situações, mas
vai conseguindo levar isso adiante para a vida dela, né? Certo, eu estou aqui compartilhando, para quem não sabe, né, nós estamos também ao vivo no Facebook ou no portal tvmaisabc.com.br. Então agora já está compartilhado aqui no Facebook. Esse você sabe, Patrícia, que muita gente me pedia para trazer alguém aqui para falar sobre depressão. Né? A gente confunde um pouco, às vezes as pessoas têm um pouco de tristeza, né? Anda muito triste, a vida não está fácil para ninguém, né? Questão econômica, né? Essa quantidade de informação que a gente tem, essa efervescência política que o país vive, me parece que deixam as coisas um pouco mais, né, intensas e, consequentemente, a tristeza. Né? Então, a gente tem... como é que a gente poderia... O correto é procurar um psicólogo, um profissional. Sim. Mas que conselho você daria para as pessoas que têm uma certa tristeza por alguma razão e isso está, né, se arrastando por aí? Como é que a gente... O que você falaria para uma pessoa dessa? Eu costumo brincar que se o mundo fizesse terapia, né, as pessoas, né, o mundo seria diferente, né? Mas falo que é a pretensão da minha parte. Porém, se a pessoa está percebendo que essa tristeza não está passando, né, já está impedindo ela de tomar algumas atitudes, como trabalho, coisas do cotidiano, é importante que ela procure, sim, uma avaliação psicológica, né? Eu indico, lógico, a avaliação psicológica primeiro, porque acho que é bom o psicólogo avaliar para ver se há necessidade de uso de uma medicação ou não. Né? Aí, se o psicólogo tem aparato para entender se é necessário ou não, né? Ele tem uma condição aí de estudo para entender se é necessária a medicação ou não. Ele não pode medicar, porque ele não é médico. Né? E aí ele tem que encaminhar para um profissional adequado para poder estar fazendo aí essa avaliação e entrar com o uso da medicação. Né? A gente só tem que tomar cuidado também com o uso excessivo de medicação que a gente tem acompanhado ultimamente, né? Que isso é uma questão polêmica aí, né? Vim de um congresso no final de semana onde grandes nomes aí da psiquiatria que são psiquiatras que trabalham em conjunto com a psicologia, estão questionando o uso de medicação. Né? Tem alguns até que dizem que não é necessário, que há estudos aí que provam outras maneiras de se cuidar e a depressão sem a medicação. Né? Mas é uma coisa que tem que ser bem avaliada. Sim, a demanda que você recebe em teu consultório, ela vem mais... as pessoas que apresentam esses sintomas depressivos vêm por uma frustração pessoal ou algo parecido, ou uma perda muito grande. Como é que chegam essas pessoas ao teu consultório? Já chegam e falam, não, eu tenho depressão, ou falam, estou muito triste, tive um problema. Como é que funciona? E você que vai diagnosticar, evidente, né? Na realidade, assim, algumas chegam sabendo, né, o porquê estão tristes, né, e outras não sabem, que aí acho que é onde é o desafio maior, né, nesse sentido, porque, assim, a maioria das pessoas não sabem que tem a depressão. Que tem a depressão, né? Então, a gente tem crianças com depressão, né? Então, a partir de 3 anos já existem estatísticas que mostram crianças depressivas. Né? 3 anos. A partir de 3 anos. Né? É onde onde o indivíduo já começa, na realidade, ter consciência do eu, né? Consciência da sua existência, né? Porque até então ela a criança é muito ligada à mãe e ela não consegue muitas vezes dissociar isso, mas a partir dos 3 anos ela começa a entender que existe essa separação, então onde os sintomas às vezes começam a aparecer, né? Então tem que verificar também, né? Se uma criança começa a ficar muito apática, né? Muitas vezes sem motivo aparente, então, ou às vezes existe. Né? Existe motivo, sim, na questão de abuso, né, sexual, moral, uma série de outras questões. O abuso é bom a gente falar, não é só... Quando a gente fala muito de abuso, principalmente, né, criança, pensa-se logo no abuso sexual, que é terrível e acontece mesmo. Mas nós temos também o abuso moral, que às vezes os pais, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu tenho 6 filhos e 2 netos já.
Então, assim, eu vejo, às vezes, em shopping, parque, mãe cometendo abuso moral gravíssimo. Sim, sim. Né, com criança. Então, continuando, desculpa te interromper, mas a questão do abuso, crianças, às vezes, né, desenvolve a depressão por conta do abuso, seja ele moral, sexual. Com certeza, né? A negligência é um dos maiores abusos que a gente encontra hoje. E é muito, às vezes, muito sutil, né? A negligência pode ocorrer de diversas maneiras, né? Se a gente for começar a falar aqui, a gente foge do tema, né? Mas a questão pode vir daí, uma depressão. E às vezes não vai aparecer ali também, quando a criança é pequena, né? Pode aparecer na adolescência, principalmente quando são ciclos, né? Então, termina a infância para se começar a adolescência, termina a adolescência para começar a vida adulta. E aí vem à tona o problema. E aí pode vir à tona o que teve lá atrás. Então, muitas vezes é importante se tratar logo no início. Muito bem. Mas a demanda que chega no teu consultório, então, só para ficar claro, ela vem mais ligada assim às pessoas que falam, olha, não, eu tive um problema, estou triste, né? Ou vem mais, né, esse tipo de demanda que é, olha, não, eu estou com depressão, não sei por que eu estou triste. A maior parte vem assim, sem saber realmente. Porque aí é a maior evidência da depressão, né? Porque você pode confundir a tua tristeza, né, com um fato, falar, olha, perdi um amigo, né, acabou um relacionamento, tal, e essa tristeza está demorando para passar. Você pode achar que é só uma tristeza. Agora, se você aparentemente nem você sabe que está triste, é porque tem problema mesmo. Sim. Né? E às vezes a dificuldade também do outro entender, né, das pessoas que estão à volta entender a depressão. Então, assim, mas não quer fazer nada, né? Virou, nem trabalha mais, meu filho está um vagabundo, e não é. Né? Então, às vezes a pessoa realmente não tem essa dificuldade, ela tem essa dificuldade de entender como começou, por que começou, e é na psicoterapia que a gente vai lá nas raízes muitas vezes e tentar compreender onde isso começou. Nem sempre a gente encontra exatamente o ponto, mas assim, na maioria das vezes a gente consegue entender o contexto e começar a auxiliar o paciente para ele começar a olhar para si, olhar para dentro de si e entender, né, e aprender a lidar com esses comportamentos dele, sem a medicação. Quando a gente está num nível mais elevado, que a gente precisa da medicação, aí a medicação tira o sintoma e a gente também consegue entender aí mais profundamente e fazer com que o paciente se entenda, que é o mais importante nisso. Mais importante, né? E o maior desafio também, né? Exatamente. Muito bem, você sabe que você estava falando aqui que, né, a gente, às vezes a mãe fala, não, é vagabundo, não quer trabalhar, não sei o quê. Eu fiquei pensando aqui, no passado, né, a gente falava muito menos sobre isso, né? E minha avó teve 12, 13 filhos, né, acho que a maioria mulheres, e eu lembro aqui da minha avó pegando a vassoura e sentando nas costas de todo mundo, vai trabalhar, para de chorar, brigou com o namorado. Psicotapa, que a gente fala, né? Pelo amor de Deus. Bom, Patrícia, vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, pode ser? Lógico. Não saia daí, já a gente está de volta falando sobre esse tema depressão, mal na sociedade moderna. Ouviu? Seu próximo carro está te chamando aqui, no Cristal Auto Shopping. São 60 lojas com mais de 1000 ofertas esperando por você. Uma rede de serviços completa para você resolver tudo em um só lugar. Financeiras, serviço de vistoria, corretora de seguros e um saque pronto para atender você mesmo depois da compra. Cristal Auto Shopping, Via Anchieta, Avenida São Miguel e Nações Unidas. E o estacionamento é grátis. Vem! A Prefeitura de São Bernardo apresenta o Nota 1000, um programa que sorteia prêmios em dinheiro para quem pede nota fiscal de serviços. São 540 prêmios de R$1.000 cada um e 3 super prêmios de R$20 mil. Cada R$100 em notas valem um cupom. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar. Cadastre suas notas no site e concorra. Prefeitura de São Bernardo do Campo, Cidade do Trabalho. Oi! Vai prestar vestibular para medicina? Em 2018 começam as turmas do Extensivo Medicina Singular Ângulo, um curso feito especialmente para quem quer ser aprovado nessa carreira. Com uma carga horária de 43 aulas por semana, um novo material ângulo super atualizado e todo o suporte que você precisa. Você contará com plantões de dúvidas diários, o aplicativo Plural para tirar todas as dúvidas onde você quiser e a hora que for. Ah, e tudo isso pertinho da sua casa, sem desgastes desnecessários. Medicina, quem quer passar, passa por aqui. Extensivo Medicina Singular Ângulo.
Bom, e a nossa dica gastronômica de hoje vai para a Beef Factory Hamburgueria, que, aliás, ficou entre as 3 melhores hamburguerias de São Paulo no festival organizado pela Hellmann's. Entre mais de 50 hamburguerias, a Beef Factory ficou com o 3º lugar. Parabéns, Zé Miranda, Guilherme, Serginho e toda a equipe de vocês aí. Pouco mais de um ano da Beef Factory, já uma casa premiada, assim como as outras casas do grupo. Restaurante Fonte Leone, Boteco Maria, muito bem, parabéns. Bom, já passaram aí a foto dessa obra de arte, que é esse hambúrguer maravilhoso. Beef Factory, Rua Padre Manuel da Nóbrega, ao lado do Boteco Maria, no bairro Jardim. Bom, a depressão afeta mais de 320 milhões de pessoas no mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu quase 20%. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta mais de 11 milhões de brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com a maior nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. É sobre esse tema que estamos falando hoje aqui no programa, com a presença da psicóloga Patrícia Boranello da Silva. Bom, Patrícia, a gente falou um pouco sobre essa questão dos medicamentos. Existe uma discussão conceitual, então, entre os profissionais. Você me falou que veio de um congresso agora, do final de semana, e os próprios psiquiatras, existe uma parcela deles que defende que não, inclusive, não há necessidade de usar a medicação. Eu tenho notado que popularizou o uso de medicamentos antidepressivos. Acho que o Rivotril é o maior exemplo disso, né? Muita gente usando. Eu li um artigo, inclusive, que adolescentes estavam usando para chegar em casa da balada, tomar e dormir rápido para poder ir para a faculdade depois. Olha o perigo. Olha o perigo, misturando com álcool, né? Existe a possibilidade de haver o tratamento 100%, você acredita nisso, né? Sem uso de medicação? São estudos, né? Tá. São estudos, como você falou, tem alguns profissionais sim que defendem isso, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter muito cuidado com essa questão de tomar ou não, né? Então tem alguns casos que a gente tem que muitas vezes encaminhar sim, né? Para um psiquiatra, mas tem que ser alguém que trabalhe muito em conjunto com a gente, né? Isso que é legal, porque tem muitos médicos que têm essa acessibilidade, né? De trocar um telefonema, trocar um e-mail para discutir o caso do paciente, né? Porque eles sabem que realmente o medicamento não vai curar a depressão. Ele por si só não cura? Não cura, é psicoterapia, né? Não estou puxando sardinha para o meu lado, mas é psicoterapia que cuida, que cura, né? Porque o medicamento, ele tira o sintoma, né? Tira o sintoma, porém não vai resolver não vai as causas. Causa, né? Exatamente. Qual que é o problema? Não vai. Você acredita... Bom, existem vários níveis de depressão. Sim. O mais leve, o médio e o grave. Isso. São 3 e dentro desses 3 existe ainda uma subdivisão. Isso. Tá. Existe possibilidade de se tratar uma depressão leve com um bom papo? Com certeza. Né? Com certeza, né? Com a psicoterapia, né? Não que um bom papo também não fale apenas, às vezes, com os amigos, né? Bater um papo nesse sentido. Mas assim, às vezes eu falo isso, às vezes eu me sinto meio depressivo, eu saio para tomar uma cerveja com os amigos, e um bom papo eu resolvo. Mas aí é só uma tristeza, uma angústia, não é uma depressão, né? Eu tô brincando com o assunto sério, mas é verdade. Sim. Eu vejo, porque a gente fala, eu vejo muito assim, aliás, eu vi um meme esses dias no Facebook,
a pessoa dizendo assim, bom, que foi pro shopping, fez umas comprinhas, preciso ir pro shopping fazer umas compras, né, para aliviar minha depressão e tal. Mas um bom papo às vezes resolve, não? Sim, né? Tem uma depressão leve. Com certeza. Né? Só com a psicoterapia a gente consegue, a depressão leve a gente consegue aí tá dando conta, desde que haja realmente comprometimento do paciente com o tratamento, né? Então, é o que eu falo, para você fazer uso de antibiótico ou de antidepressivo, você tem que tomar conforme a orientação médica. A psicoterapia, uma vez por semana, né? Você precisa de ir lá, né? Eu falo, brinco ainda com os pacientes, bater cartão, o Jorge vê minha cara, mas não tem outro jeito, né? É assim que funciona. Porque ele vai começar a tomar consciência do que deixa ele naquele estado de angústia e depressão, né? Então, aí ele tomando consciência, porque como a gente... Esse é o maior desafio, desculpa, Patrícia. O maior desafio é o paciente... Tomar consciência. Porque aí ele tomando consciência, ele conhece o problema, porque a gente não tem como... o que é desconhecido pra gente, a gente não tem como lidar com ele. Então, lá nas sessões, ele vai tomar consciência, vai entender de onde vem, em que momentos que aquilo, vamos dizer, pega mais, deixa mais, com sintoma mais aguçado, e aí ele vai começar a aprender a lidar com aquela situação. A depressão, como a gente falou aqui, ela tem alguns níveis. Necessariamente quem passa pelo nível 1 chega até o último se não tratar? Ou a depressão pode estacionar ali e a pessoa viver anos com aquela, nesse mesmo estágio? Pode ficar no mesmo estágio. Né? A depressão leve é uma... Que já é muito triste, né? A depressão leve, ela é a característica dela, né? Por exemplo, ela durar muitos anos, né? Às vezes uma depressão grave, às vezes a pessoa fica ali 6 meses muito intenso com aqueles sintomas todos e depois aquilo cessa e nunca mais volta, né? Então, assim, só que a depressão grave tem que tomar cuidado que a pessoa pode chegar até ao suicídio. Né? Então, é o ato mais extremo nessa situação. Que pode estar dentro de uma... que a gente fala da depressão com sintoma psicótico, né? Que é onde a pessoa começa até a ouvir vozes, né? Então, isso é uma depressão mais profunda. Quando a pessoa passa por um trauma muito pesado, às vezes uma separação, né, um ente querido que morre, ou mesmo uma frustração financeira, profissional, evidentemente que isso traz uma tristeza grande. Existe alguma forma de você não deixar chegar ao estado depressivo, mesmo que seja no nível mais leve, né? Você recomendaria alguma coisa, por exemplo, uma atividade física, ou mesmo, né, sem você passou por um processo dolorido, seja ele financeiro, né, amoroso, familiar, você aconselharia a pessoa passar por um psicólogo para fazer uma avaliação, bater um papo, amenizar isso, para não se tornar, né, não chegar a uma depressão? É isso? Sim, com certeza, né? Acho que é importante sempre a busca dessa orientação profissional. Né? A atividade física também é muito importante nos casos de depressão. Né? Isso é uma das questões, não só no caso de depressão, né? Atividade física, em tudo a gente sabe que ela está aí procurando o equilíbrio, né? E é o que a gente fala na psicologia, né? Tem que procurar o equilíbrio de biopsicossocial, né? Então, é o biológico, o psicológico e o meio social onde a pessoa vive também. Então, é importante a pessoa estar procurando, além de alimentação saudável, né? Então, são todas maneiras que a gente encontra hoje. A acupuntura, né? Até a fisioterapia, muitas vezes, hoje a gente sabe, existe a microfisioterapia, que é uma ramificação da fisioterapia também, que trabalha com essas questões de depressão. Então, tem uma série de questões aí que dá pra gente juntar tudo isso antes de pensar numa medicação. E nesse começo aí, como você falou, de repente algum trauma que a pessoa sofre, se ela já buscar isso logo de cara, não vai chegar à necessidade de tomar uma medicação, né? O mundo seria mais feliz se todos fizessem, né, uma avaliação, um acompanhamento psicológico, bater um papo, né, uma vez por semana, né, poder fazer uma análise, né? É isso mesmo, né?
Assim, o indivíduo não tem a perder fazendo psicoterapia. Eu falo, não que ele vai perder, né? Também não é fácil. Lá eu falo que ninguém vai no consultório e falar pra mim que tá mega feliz, opa, tô de boa, né? Não, as pessoas vão lá... Alguma coisa tá errada, né? Eu tô muito feliz. Então... E tem uma vez eu tava viajando e comprei um livro no aeroporto, nessa época que se atrasava muito os voos, e eu li uma resenha que o cara dizia isso, né? Que às vezes a pessoa tá tudo bem com ela, mas ela fica com uma sensação, pelo fato de estar tudo bem, ela desenvolve uma sensação que vai dar tudo errado, né? E isso começa a incomodar. Bom, mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é o seguinte: quais são, né, os desdobramentos, né, de uma pessoa depressiva? Comer muito, engordar ou emagrecer, está dentro? Fala um pouquinho sobre isso, Patrícia, por favor. A gente pode até observar algumas mudanças de comportamento nesse sentido, né? Então, tanto faz, ou pode comer muito, né, engordar, ou pode... A ansiedade abre um apetite enorme. Ou não, ou pode, de repente, aí tá com perda de apetite. E aí desencadeia, de repente, anorexias, né? E às vezes, né? Aí são outros sintomas, outras doenças que podem desencadear também nesse sentido, né? A questão, o sono é um dos principais, assim, acho que dá para a pessoa perceber bem, né? A questão do sono, porque às vezes a pessoa tem um sono estável e no momento de depressão, ou ela pode ter a insônia, ou ela pode ter um sono excessivo, né? Ou um sono muito agitado. Então, assim... Alguma coisa saiu do que está normal, no retilíneo, ali não gosto de falar muita palavra normal, né? Mas assim, o que está ali na sua rotina, cotidiana, né? Sua rotina, isso. rotina. Não, sempre dormi bem, de repente não estou dormindo mais, o que está acontecendo? Mas tem alguém que dorme bem? A não ser as crianças, não é possível fazer, porque eu durmo mal desde que eu me entendo. É sempre uma preocupação. Eu vou ter que fazer uma visita daqui a pouco pra mim, né? Muito bom, é verdade, não. Mas eu acho que todo mundo precisa fazer uma visita, na verdade. Eu sou, né, dessa opinião, a gente estava conversando antes de começar o programa, é verdade, todo mundo, nada melhor você conversar. Eu penso o seguinte, às vezes eu converso com algumas pessoas, tem um bate-papo e eu saio tão aliviado, falo, pô, que bacana, essa pessoa me falou tanta coisa legal. Você imagina se você tiver alguém que domina a ciência disso, né, para te ajudar. É que é por lá fora, né? Sim. Então, às vezes tem paciente que fala, já tá bom, vai embora. Não, mas você é a única pessoa que me escuta, né? E, infelizmente, as pessoas estão carentes disso. Principalmente quando adoecem, né? Porque os verdadeiros amigos a gente percebe aí, não é? Verdade. Porque para tomar uma cervejinha é legal, né? A gente vai lá e fala, ó, tá difícil, né? Aconteceu isso. Mas a hora que você cai realmente numa depressão, que as coisas começam a se tornar mais difíceis, aí é onde a gente vai ver onde estão os verdadeiros amigos que estão lá realmente, né? Então, o profissional serve, como você mesmo disse, né? Ele vai entender cientificamente o que está acontecendo no teu organismo para poder te auxiliar nisso, né? Muito bem, vamos passar contato então, Patrícia, psicóloga aqui da nossa região, no ABC. Queria que você passasse então o teu contato, quem tiver interesse em saber mais sobre o tema, ou mesmo uma consulta com a Patrícia, ó, aproveita aí, o telefone já está na tela. Pode falar, por favor, Patrícia, vamos lá. Eu atendo ali no bairro Jardim, Prédio Verde, acho que todo mundo conhece, Avenida Dom Pedro II, né? O meu celular passou aí, está na tela. Se alguém quiser entrar em contato, pode ligar, mandar o WhatsApp, que hoje é muito mais fácil nesse sentido, né, que com certeza a gente está lá para ajudar, né? A gente jamais vai pensar em prejudicar alguma pessoa. Então... Muito bem. Quando as pessoas passam o WhatsApp aqui, principalmente profissional como você, eu fico imaginando, não é perigoso não depois a pessoa ficar te mandando zaps de madrugada, falando, ó, tô com uma insônia aqui, tá pensando, me ajuda, doutora. Você tem paciente assim, não? Olha, na realidade eu desligo o celular à noite, né? Ótimo. Mas às vezes acontece de um paciente muito grave, tá em crise, que a gente tem, e eu falo, pode chamar a hora que você precisar, e nessas ocasiões eu deixo aberto, deixo ligado o celular, né? Bem. Mas acontece sim, mas assim, é prazeroso, na realidade, né? E vezes... você está sempre ajudando, né? O que você falou, né, Patrícia? O trabalho de vocês, ele é muito importante. Às vezes é de uma sutileza
que aparentemente quem está de fora não percebe. Muitas pessoas fazem, inclusive, né, acompanhamento psicológico e ninguém sabe. Então, às vezes, a pessoa melhorou, né, a produtividade no trabalho, a relação com a família, etc. A gente acaba, né, a sociedade como um todo não sabe que a pessoa está tendo uma ajuda de um profissional. Então, assim, é bacana isso, viu? Muito legal. E vamos ficar atentos porque existem dados aí falando que as estatísticas mostram que até 2020 depressão vai ser a segunda doença que mais mata no mundo. Só vai perder para as doenças cardíacas. Então, muito bem. Fiquemos atentos. É hora de, né, procurar um acompanhamento aí. Patrícia, queria agradecer muito a tua presença aqui, viu? Bacana demais, fiquei feliz aqui. Obrigado por você ter vindo, tuas meninas são lindas aí. Amanda e Sofia. Um beijo pra vocês aí, muitíssimo obrigado também pela presença, viu? Obrigada. Valeu demais. Bom, até semana que vem. Espero que você tenha gostado e nossa pauta de hoje tenha contribuído.